Oi, oi, gente. Semana passada a gente estava estudando trabalho, a gente viu uma fórmula de deslocamento e eu fiz dois exemplos com vocês. Essa um eu fiz, vamos corrigir o restante então agora. A número 2 aqui, ele está falando que um corpo sofreu um deslocamento de 410 metros. Quando sofre a ação de uma força de intensidade de 1050 newtons, conforme indica a figura abaixo. Calcule o trabalho realizado pela força nesse deslocamento. Desconsidere os atritos. Então, olha só. A força, né, que foi aplicada nesse bloquinho aqui é de 1050 newtons. Então, colocamos a força aqui. O deslocamento é 410 metros. Então, o nosso D é 410. E o nosso ângulo que a gente tem aqui é de 60 graus, não é isso? Então, coloquei aqui o nosso alvo com 60 graus. E o que ele está pedindo é o trabalho realizado. A gente não sabe. É isso que a gente vai encontrar. A fórmula que a gente viu que correlaciona esses valores é esse aqui, que é trabalho igual a força vezes o cosseno desse ângulo vezes o deslocamento, que a gente chama de D. Vamos substituir os valores que a gente tem. Força, 1050, substituir. O cosseno aqui vai ser o cosseno desse ângulo, cosseno de 60, vezes o deslocamento, que é 410. Tá? Substituímos. Cosseno de 60 graus, a gente viu pela tabelinha o valor em unidade decimal, né? Cosseno de 60 aqui, ó, tá aqui, é 0,5, né? Então, substituir aqui o cosseno de 60, que vale 0,5. Agora é só a gente multiplicar isso aqui. E na multiplicação desses três números, nós vamos encontrar 215.250 joules, tá? Esse aqui foi o trabalho realizado no número 2. Vamos para o número 3. Um corpo sofre um deslocamento de 250 metros, quando sofre a ação de uma força de intensidade de 120 newtons, conforme indica a figura abaixo. Calcule o trabalho realizado pela força desse deslocamento. Desconsidere os atritos. Então, aqui eu já substitui direto. Ó. A força aqui que ele aplicou é de 120 newtons. Substitui no lugar do F. O cosseno aqui ó, vai ser o cosseno desse ângulo, cosseno de 45. E o deslocamento é 250. Vamos substituir o 250 aqui. Primeira coisa, vamos determinar, vamos ver na tabelinha, quanto que vale o cosseno de 45. Cosseno de 45 graus está aqui, ó, 0,707. Vou substituir, então, no lugar do cosseno de 45. Agora é só multiplicar. 120 vezes 0,707 vezes 250. Multiplicando esses três números, nós vamos encontrar 21.210 joules. É o trabalho realizado, tá? Em cima desse bloquinho aqui da número 3. Vamos para a número 4. Um corpo sofre um deslocamento de 900 metros quando sofre a ação de uma força de intensidade de 50 newtons, conforme indica a figura abaixo. Calcule o trabalho realizado pela força nesse deslocamento. Desconsidere os atritos. Substituir direto também, ó. Tá bem fácil. Trabalho igual a força aqui, 50 newtons, né? Substituir. O cosseno aqui vai ser o cosseno de 60 graus. Substituir. E o deslocamento foi de 90 metros. Substituiu 90 aqui. Cosseno de 60 graus, pela tabelinha aqui. Acho que a gente já até usou esse valor. Cosseno de 90 graus, 0,5. Ó. Então, vou substituir aqui. 50 vezes 0,5 vezes 90, 2.250 joules. Foi o trabalho realizado aqui do número 4. Tá? A número 5 aqui é aquele trabalho que foi realizado num gráfico que correlaciona a força com um deslocamento que é em metros. A número 5 eu tinha feito com um exemplo para vocês e o 6 ficou para vocês fazerem em casa, tá? Então vamos lá para corrigir, vamos corrigir esse número 6. Um corpo de massa de 100 quilos move-se em linha reta sobre uma mesa lisa sem atrito, em uma posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme indica o gráfico força vezes o deslocamento abaixo. Calcule o trabalho realizado pela força no deslocamento apresentado. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem que fazer aqui para determinar, né, o deslocamento, né, o trabalho realizado? A gente sabe que aqui, olha, houve um aumento, né,
da força em relação ao deslocamento, depois ele permaneceu constante nessa segunda parte aqui, e nessa terceira parte houve uma diminuição da força conforme o distanciamento foi aumentando. Então, a gente vai ter que dividir isso aqui em três partes. Essa primeira, essa segunda e essa terceira, e determinar a área de cada um deles. A área 1 aqui eu desenhei, tá vendo? Qual foi o distanciamento sofrido de 0 a menos 20, né? Então, aqui foi 20, ó. Coloquei o 20 aqui. E a força aplicada aqui, olha, 50 newtons, né? Então, tá aqui esses 50. Como é que a gente vai fazer para determinar essa área aqui? A área desse triângulo retângulo. Como é que a gente determinar de um triângulo? Vai ser sempre a base vezes a altura e sempre divide por 2, tá? Então, 50 vezes 20 dividido por 2, 50 vezes 20 vai dar 1.000. 1.000 dividido por 2, 500 joules, tá? Então, esse aqui foi o trabalho realizado nessa primeira parte aqui, nessa área 1. Vamos agora determinar essa área 2 aqui, tá? Aqui, olha só. O distanciamento sofrido vai ser 40 menos 20. Então, aqui vai dar 20, não é isso? Então, tá aqui o 20. E aqui a gente tem uma força de 50 newtons. Tá aqui o 50. Então, o que a gente tem aqui nessa área 2? A gente tem um retângulo, tá? Como é que a gente faz para determinar essa área? Base vezes altura. Não divide por 2 porque não é triângulo, é um retângulo. Então, só multiplica 50 vezes 20, que vai dar 1.000 joules aqui, tá? E a área 3 aqui, também é um triângulo retângulo, ó. Aqui a gente tem a força de 50 newtons, não é isso? Então, tá aqui o 50. E o deslocamento aqui, 75 menos 40, vai ser 35. Tá? Então, 35 metros está aqui. A área de triângulo, base, vezes a altura e divide por 2. Então, 50 vezes 35, 1.750. Dividido por 2, 875 joules. Tá? Então, esse aqui foi o trabalho dessa área 3. Para a gente determinar o trabalho total, é só a gente somar área 1 mais área 2 mais área 3. 500 mais 1.000 mais 875, 2.375 joules. É o trabalho total realizado, tá? De acordo com esse gráfico aqui.